Deus não diz nada sobre namoro na Bíblia, mas fala muito sobre relacionamento e como as pessoas devem se comportar antes do casamento. A Bíblia não fala nada sobre namoro por uma razão muito simples. O namoro é um conceito muito recente e não existia na forma como conhecemos hoje quando a Bíblia foi escrita. Na Bíblia, vemos que as pessoas entram em uma dessas categorias: amigos, irmãos em Cristo, noivos ou casados. Só existia a amizade ou o compromisso era sério. Ainda assim, podemos retirar alguns princípios teológicos que podem nos ajudar a entender o que Deus espera de quem está namorando. Primeiro, namoro deve ter um objetivo: casamento. Um relacionamento romântico não deve ser iniciado com outro objetivo que não seja o casamento. Isso não significa que todos os namoros vão dar em casamento, mas significa que quando dois cristãos iniciam um relacionamento, eles não devem estar pensando apenas em se divertir, só para ver no que vai dar, ou porque todo mundo está fazendo. As pessoas envolvidas devem aproveitar esse tempo para se conhecerem melhor, avaliar comportamentos, tendo em vista uma possível união eterna. Segundo, cristãos devem evitar namorar não cristãos. Muitas pessoas consideram essa ideia ultrapassada, mas o ensinamento bíblico é claro. Alguém que já nasceu de novo deve evitar um relacionamento romântico com um não cristão, segundo Coríntios 6, verso 14. A ideia é bem fácil de entender. Um crente e um descrente vão ter pontos de vista diferentes sobre vários aspectos da vida e de Deus. Se o objetivo do namoro é o casamento, se duas pessoas tiverem visões tão diferentes da vida, um casamento bem-sucedido vai ser pelo menos muito difícil e, em alguns casos, até impossível. É verdade, pode acontecer de o descrente se converter, mas não confie nessa possibilidade. Ninguém sabe se um dia alguém irá se converter. 1 Coríntios 6, verso 16. Por isso, evite o julgo desigual. Ainda não está convencido? Leia a resposta à pergunta: um cristão pode namorar uma pessoa não cristã? Terceiro, encontre a pessoa certa. Não adianta querer namorar só por namorar. É importante se sentir fisicamente, mentalmente e espiritualmente atraído pela outra pessoa. Também é importante que os dois concordem em assuntos importantes, especialmente nos assuntos teológicos e naquilo que acham que Deus quer para as suas vidas. Amós 3, verso 3. A pessoa certa pode não ser a pessoa perfeita, mas alguém que tenha o alvo certo: Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 13 ao 14. Quarto, comece pela amizade. A Bíblia tem muito a dizer sobre a amizade, especialmente no livro de Provérbios, mas não só. E é aí que tudo deve começar. Guarde o seu coração. Não se entregue totalmente a alguém que não é seu esposo ou esposa. A intimidade emocional também deve ser guardada para os que buscam o casamento. Assim, se o relacionamento não der certo, os corações dos dois serão poupados de um sofrimento que poderia ser bem maior. Descubra aqui mais sobre como deve ser o namoro cristão. Quinto, espere pelo momento certo. Não comece um namoro se você não está em uma fase da sua vida em que o casamento é uma possibilidade real a médio, curto prazo. A Bíblia fala sobre isso em Cânticos de Salomão, Cânticos 8, verso 4. Existe um momento certo para despertar o amor. Ore sobre esse assunto e, junto com seus pais e líderes da sua igreja, veja se você está preparado para um namoro. Se você já é adulto, procure pelo menos o conselho de casais mais maduros na fé do que você. Eles poderão te ajudar a entender se é certo. 6. Mantenha a pureza. Quais são os limites no namoro em termos de intimidade física? Ou até onde podemos ir? São perguntas erradas e normalmente revelam que a pessoa que as está fazendo está com muita vontade de ultrapassar os limites. A Bíblia nos diz para fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6, verso 18. Não para brincar com ela. O ato sexual é um presente de Deus para ser desfrutado por um casal que já se comprometeu inteiramente um com o outro, perante Deus e perante a sociedade. Não adianta falar do que pode ou não fazer, mas qualquer coisa que esteja colocando os dois no caminho para a intimidade sexual deve ser evitado. Isso é amar e preservar um ao outro. Coloque Deus em primeiro lugar. Em tudo isto, Deus deve ocupar o primeiro lugar de cada uma das pessoas envolvidas.
Dar mais importância a outra pessoa, ou até ao relacionamento em si mais do que a Deus, é incorrer no pecado de idolatria. Em todos os momentos da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é o mais importante de todos. Esse relacionamento que vai definir o sucesso de todos os nossos outros relacionamentos, seja amizade, namoro ou casamento. Gostou das dicas? Siga nosso canal aqui no YouTube, curta e comente e aprenda mais sobre a Palavra de Deus.